Olá pessoal, tudo bem? Eu organizei 3 breves aulas, tá? Aqui no meu canal no YouTube sobre o abandono afetivo, tá? Serão 5 breves vídeos, mas muito importantes, porque eu tenho visto aí alguns julgados, tá? Que estão afastando esses pedidos justamente com base em causas de pedir que a jurisprudência entende, por exemplo, no abandono afetivo ou no descumprimento do dever de fidelidade, que não se enquadram como uma obrigação. Por exemplo, o dever de amar, né? O nosso ordenamento ele não prevê, segundo a doutrina e a jurisprudência, esta, na verdade, obrigação, e que, caso não cumprida, surgiria então uma sanção. Então, como é que eu organizei esse vídeo? O primeiro tópico a gente vai tratar do abandono afetivo, correto? Enquanto, na verdade, uma situação existencial que juridicamente o filho tem interesse que seja tutelada, ou seja, sua condição existencial de filho, correto? O segundo vídeo nós vamos tratar aí, tá, de uma ponderação de interesses entre a conduta do filho e a conduta do pai, ou seja, a liberdade que tem o pai para tomar as suas decisões, correto? Mas em contrapartida ponderando os interesses do seu filho. Até que ponto seria um distanciamento ou então o abandono propriamente dito. E a terceira parte tem relação com a questão processual, ou seja, o ônus da prova, na verdade é o ônus do filho, veremos, tá? Enquanto fatos constitutivos do seu direito, alegar e comprovar que o abandono afetivo causa danos morais, correto? Além da questão que vamos envolver a perícia, até em sede de tutela de urgência, correto? Em sentido de um laudo já demonstrando algum tipo de dano naquela criança, correto? Para aí também tratarmos do valor da causa, tá bem? Então vamos fazer o primeiro tema. A Constituição Federal, ela traz a proteção da família, certo? Ela traz também o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da solidariedade. O Código Civil, por sua vez, ele apresenta uma série de deveres, certo? Lá no campo do direito de família. Mas esses deveres, né, na sua previsão, não constam, se descumpridos, alguma sanção, como, por exemplo, uma indenização por danos morais. Então, a construção tem que ser, como diz o professor Juarez Freitas, como diz o Pontes de Miranda, em uma interpretação sistemática do direito, correto? E o Estatuto da Criança e do Adolescente traz várias disposições tratando do respeito à criança e adolescente, de ser um direito seu ter o convívio em família, que não pode ser colocado em situações degradantes e humilhantes. Então vejam, Constituição Federal monitorando esses deveres dos pais para com seus filhos, tanto no Código Civil como no Estatuto da Criança e do Adolescente, não são meras recomendações. Não são tipo avisos, olha, vocês podem aí cumprir ou não cumprir. Não, né, pessoal? Existe um ser que às vezes ele é abandonado mesmo antes de nascer. Ou então nasceu, o pai por algum motivo se desentendeu com a mãe do filho e simplesmente não visita essa criança, não sustenta ela, ou pelo menos não ajuda naquilo que pode. E a criança então vai crescendo sem essa companhia. Se vocês perceberem os estudos técnicos de outras áreas, como a psiquiatria e a psicologia, a presença do pai é de fundamental importância na criação de um filho, correto? Então, vejam, nós somos advogados, advogadas, estudantes eternos do direito. Do outro lado haverá um juiz, um magistrado ou uma juíza, também eternamente estudante de direito, com a mesma formação nossa, ou seja, o curso de direito. Mas entra uma outra área que tem a ver com a questão, né, da sua condição existencial, que pode ficar prejudicada com este abandono. Pode haver danos, né? Algo psíquico, algo na esfera extrapatrimonial. A criança, por exemplo, começa a ter problemas no colégio, o adolescente começa a ficar revoltado, começa a ter problemas em família com os amigos e daqui a pouco escondido lá
na mente dessa criança, desse adolescente, está o quê? Este fato, abandono afetivo, como então causa de pedir por violação a direitos da personalidade da criança ou do adolescente. Mas que violação é essa, professor? Isso vai ter consequências no nosso terceiro vídeo lá no processo civil, mas eu já adianto. A consequência chega de vermos, com todo respeito a quem pense diferente, alegações no campo da responsabilidade civil, em especial no dano moral, dignidade da pessoa por um lado, dignidade da pessoa humana para o outro, lesão a direitos da personalidade, o autor se sentiu ofendido, a autora se sentiu humilhada. Pensem bem, a alegação a autora se sentiu humilhada, corrente subjetiva do dano moral, que encontrará uma outra subjetividade no julgador. É a subjetividade do julgador analisando se aquela subjetividade da autora realmente é um dano indenizável. Então nós temos que tentar trazer a questão para a corrente objetiva do dano moral. Então, Felipe, como é que tu contextualizaria este abandono afetivo como violação a direitos da personalidade do filho? Simplesmente na questão da negação da existência de um filho. O filho tem o interesse de ser visto e tratado como um filho. Claro que cada pai e cada mãe trata o seu filho de uma forma única, subjetiva inclusive. Mas o Superior Tribunal de Justiça já disse em caso de abandono afetivo muito conhecido lá em 2012 que existe um núcleo básico, um cuidado que os pais tenham que ter com esses filhos. Quando este cuidado não é verificado no caso concreto, então começa-se a dar margem para essas indenizações. Então, de novo, como é que eu sustentaria a minha inicial, como causa de pedir para um dano moral decorrente do abandono afetivo? Justamente porque o abandono traduz no quê? Em uma violação à condição existencial merecedora de tutela jurídica. Essa condição existencial é de ser humano. É óbvio, nasce do princípio da dignidade da pessoa humana. Certo, pessoal? No próximo vídeo nós vamos nos encontrar e tratar do segundo ponto, ou seja, a ponderação de interesses entre a conduta do pai, geralmente se verificada na omissão, em face do seu filho, tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.